Meu irmão e irmã, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, ou mesmo acompanhe a leitura que aparecerá também em tela. O texto bíblico diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Querido irmão e irmã, apresento a vocês o tema da nossa reflexão já de imediato. E o tema é o seguinte: quando a vida cristã faz sentido? Uma pergunta. Quando a vida cristã faz sentido? A semana que se encerrou foi marcada por muitas questões que dizem respeito ao universo cristão. Pelos noticiários, ficamos sabendo de um sacerdote católico que está sendo investigado pelo Ministério Público, e a suspeita é que ele esteja se enriquecendo ilicitamente, subtraindo recursos que foram doados pelos fiéis para a construção de um grande templo. Pelos noticiários, ficamos sabendo de um pastor e líder partidário que foi preso sob a acusação de corrupção na área da saúde. Pelos noticiários, ficamos sabendo de uma cantora e deputada que foi acusada de mandar matar, planejar a morte do próprio marido. Tudo isso que está vindo à tona e que envolve pessoas que se intitulam cristãs, deve nos chamar a atenção, irmãos e irmãs, e nos fazer refletir constantemente a respeito dos valores que norteiam a nossa própria vida. Podemos confessar ser Cristo o Senhor e Salvador de nossas vidas, mas qual é o impacto disso para a realidade que nos cerca, para a concretude da nossa própria vida? Em um sermão proferido no ano de 2017, o Papa Francisco sugeria que era melhor ser ateu do que católico hipócrita. Não sei quantos de vocês acompanharam essa notícia quando ele a proferiu, mas essa declaração que gerou certo desconforto no ambiente ali da Igreja Romana, tinha, na verdade, por objetivo fazer com que as pessoas pensassem a respeito da vida. E assim, o Papa, em sua homilia, afirmava o seguinte: existem aqueles que dizem, sou muito católico, sempre vou à missa. Algumas dessas pessoas, continuou ele, também devem dizer, a minha vida não é cristã, eu não pago aos meus funcionários salários apropriados, eu exploro as pessoas, eu faço negócios sujos, eu lavo dinheiro, eu levo uma vida dupla. Devemos nos perguntar, irmãos e irmãs,
Faz sentido dizer que somos cristãos e vivermos da corrupção? Faz sentido dizer que somos cristãos e vivermos com tamanha sede de poder? Faz sentido dizer que somos cristãos não querendo blasfemar o nome de Deus por meio de um divórcio, mas ao mesmo tempo arquitetarmos meticulosamente o assassinato do nosso cônjuge? Para muitos isso pode fazer sentido, mas se assim pensam, devem ter ao menos a hombridade de dizerem que vivem uma vida dupla. Tendo todas essas questões em mente, eu olho para o texto bíblico e pergunto-me: quando a vida cristã faz sentido? Querido irmão e irmã, a vida cristã faz sentido quando buscamos pensar de acordo com a vontade de Deus. Olhem aí o versículo 21 do texto que nós acabamos de ler. Desde que Pedro, em nome de todos os discípulos, afirmou categoricamente a identidade de Jesus, porque Jesus havia perguntado a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que Elias, outros dizem que é João Batista ou um dos profetas, mas Jesus sendo mais enfático: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ali em nome do grupo, disse: tu és o Cristo. Então, esta afirmação de Pedro saiu da especulação e veio para o campo da certeza. Pedro tinha convicção de quem era Jesus, de que Jesus era o Cristo. E desde essa afirmação de Pedro, Jesus começou então a mostrar, a ensinar, a detalhar com precisão que ele deveria subir, seguir para Jerusalém. É interessante notar que o evangelista Mateus, após a confissão de Pedro, é a primeira vez que ele se refere a Jesus como sendo o Cristo, Jesus Cristo, que pode ser traduzido, o termo Cristo, por ungido ou por escolhido. E como o Cristo, o lugar onde ele, Jesus, deveria estar, sem sombra de dúvidas, era Jerusalém. Para os discípulos, não era o fato de irem a Jerusalém um grande problema. Eles esperavam, sim, obviamente, partirem para Jerusalém. Eles esperavam que em Jerusalém Jesus assumisse o poder e destituísse todos que de alguma forma impediam a vida. Portanto, ir para Jerusalém era aceitável e até desejável para os discípulos. O problema é que a conclusão da fala de Jesus aqui no texto bíblico desestimulou os seus seguidores. Ir para Jerusalém, para quê? Para sofrer, para morrer e ao final ser ressuscitado. O termo ressurreição, ressuscitado, ainda não era muito claro, não era muito compreendido pelos discípulos, mas os dois termos que antevêm, sim, sofrer, morrer. Para os discípulos, Jerusalém era uma imagem positiva, mas o sofrimento e a morte não. Para os discípulos, a celebração da vitória era uma imagem positiva, mas a vergonha da derrota não. Para os discípulos, o Cristo coroado com vestes reais era uma imagem positiva, mas o Cristo crucificado não. Os discípulos pensavam de acordo com a vontade humana, mas não de acordo com a vontade de Deus naquele contexto. E por causa deste pensamento turvo a respeito daquilo que Deus quer fazer, Pedro, em nome de todos, recebeu ali a repreensão que pertencia, obviamente, ao grupo e que também pertence a cada um de nós. Podemos confessar: Jesus, tu és o Cristo, mas ainda assim não nos submetermos à sua vontade. Podemos confessar: Jesus, tu és o Cristo, mas ainda assim confrontarmos a nossa forma de pensar e de ver as coisas à vontade de Deus, no intento de lutarmos e prevalecermos contra Deus. Ouçamos então, querido irmão e irmã, a repreensão de Jesus aos discípulos, como também a nós. Mudemos diariamente, constantemente, a nossa maneira de pensar.
Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas sigamos o conselho do apóstolo Paulo, renovemos as nossas mentes, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida cristã só faz sentido quando decididamente deixamos de pensar a partir da nossa própria vontade e nos abrimos para pensar de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, é preciso dizer que a vida cristã faz sentido quando nos propomos a seguir Jesus em seu projeto de vida. 3 coisas são importantíssimas para aqueles que se aventuram a permanecer com Jesus. A primeira é negue-se a si mesmo. A segunda é tome a sua cruz. E a terceira é siga-me. O centro da preocupação dos discípulos era a vida. Percebam em nosso texto quantas vezes a palavra vida aparece. Eles temiam perder o que em suas vidas haviam adquirido. Eles temiam perder, ao subir para Jerusalém, a própria vida. E nós temos que aqui, irmãos e irmãs, darmos uma colher de chá aos discípulos, porque a preocupação para com a vida é uma preocupação legítima. Todos nós trabalhamos para sustentar a nossa vida. Cuidamos da nossa saúde para dar qualidade à nossa vida. Evitamos lugares e pessoas perigosas para preservar a nossa vida. A preocupação daqueles era tão legítima como é a nossa preocupação. Por isso, os ensinamentos de Jesus deveriam, então, provocar uma profunda reflexão e um posicionamento radical por parte daqueles discípulos. Eles precisariam, então, decidir entre seguir ou desistir. Para seguir Jesus, precisariam compreender que a preocupação com suas próprias vidas, e uma das palavras para vida no grego é bios, no sentido material mesmo, eles deveriam compreender que a preocupação para com essa vida bios os afastariam da vida plena, que é outro termo que aparece em nosso texto, que é o termo psique, que tem o sentido de vida plena, de vida com sentido, de vida eterna. Muitos, no desejo de preservarem a vida, acabam por perdê-la. Muitos, no desejo de conquistar o mundo, distante do projeto de vida de Jesus, percebem-se numa vida sem sentido, numa vida vazia, uma vida de poder, mas sem sentido, uma vida repleta de riquezas, mas sem sentido. Ser discípulo de Jesus, irmãos e irmãs, exige não apenas uma confissão, não apenas a certeza de quem ele é, mas também disposição para segui-lo aonde quer que ele for e aderir ao seu projeto de vida. O seguimento a Jesus implica obrigatoriamente na necessidade de morrermos para viver. É preciso que morramos para nós mesmos, para as nossas ambições, para as nossas preocupações, para os nossos medos, para o nosso egoísmo, para que nós encontremos a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Temos disposição para a autonegação? Temos disposição para carregarmos a cruz? Temos disposição para seguirmos Jesus, fazer o mesmo percurso de Jesus, ainda que seja um percurso difícil e doloroso? Reconhecemos que a vida que temos não é nossa e que nada podemos fazer para preservá-la, a não ser que nos entreguemos nas mãos daquele que é o autor da vida. Façamos constantemente, então, esta análise e reflitamos se o nosso projeto de vida está alinhado ao projeto de vida de Jesus. Estamos no caminho de Jesus, com Jesus, ou estamos nos distanciando dele e do seu projeto de vida para nós? Apenas juntos a Jesus, juntos ao seu ideal de vida, a vida cristã faz sentido. Mas é preciso ainda dizer, em terceiro lugar, a vida cristã
faz sentido quando procuramos agir de acordo com a vontade de Deus. Na leitura que fazemos aqui dos versículos 27 e 28, podemos nos perguntar: afinal, a salvação é pela graça mediante a fé ou pelas obras? Penso que todos nós já estamos esclarecidos de que a fé, como dom gratuito de Deus, nos conduz à salvação, mas também que a fé autêntica nos coloca em movimento, nos faz agir. Não há na Bíblia oposição alguma entre fé e obras. Elas podem ser comparadas a uma moeda com duas faces que se complementam. De modo que todo aquele que nasceu de novo possui um novo coração, capaz de amar, capaz de se solidarizar, capaz de sofrer com aqueles que sofrem, capaz de chorar com aqueles que choram, capaz de partilhar com aqueles que nada possuem. A fé bíblica, irmãos e irmãs, nos faz subir para Jerusalém existencial e andar com Jesus e andar como Jesus. A fé bíblica é aquela que nos surpreende no juízo final, pois descobrimos que fizemos o bem a Jesus sem ao menos percebermos. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, forasteiro e te hospedamos, nu e te vestimos, enfermo ou preso, e fomos te visitar? A fé bíblica é um dom gratuito de Deus que nos conduz à salvação. E, ao mesmo tempo, esta fé nos coloca em movimento, nos faz agir. Então, ao lermos aqui estes versículos, e em especial o versículo 27, se temos fé bíblica, não devemos nos preocupar, pois a preocupação apenas constata a existência de uma fé morta, de uma fé preocupada em livrar a própria pele, mas que não gera vida. Jesus não está aqui no texto bíblico impondo medo aos seus ouvintes. Jesus está aqui estimulando-os a uma vida de fé. Venham comigo, dependam de mim, porque em Jerusalém eu vou fazer a boa obra para que vocês tenham condições de realizarem boas obras. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como discípulos de Jesus, a boa obra já foi realizada por nós. E pelos méritos de Cristo, não tenhamos dúvidas de que seremos tidos por justos no último dia. Mas vivamos então o dia de hoje e o dia de amanhã no anseio, no desejo profundo e sincero de que o reino de Deus, que nós já experimentamos por antecipação, seja também experimentado por outras pessoas. Vivamos em boas obras, irmãos e irmãs. As obras que Jesus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Apenas assim a vida cristã faz sentido. No início dessa reflexão, mencionei 3 personagens que não faço questão de falar os seus nomes. O que eles têm em comum? Todos eles estavam, de alguma forma, buscando salvar suas próprias vidas. Entretanto, para salvar as suas vidas, outras vidas obrigatoriamente foram prejudicadas. Fiéis foram lesados financeiramente. Cidadãos que dependem da saúde pública também foram lesados, pois o dinheiro público fora surrupiado. Uma vida foi criminalmente ceifada e tantas outras substancialmente prejudicadas. O comportamento e o modo de pensar desses que tiveram suas vidas publicizadas pelos veículos de comunicação denunciam que o cristianismo está enfermo e nos desafia para que, além dos julgamentos que possamos fazer, tenhamos a coragem de olharmos para nós mesmos e verificarmos se a nossa vida cristã tem feito sentido. A nossa vida cristã
tem feito sentido ou temos vivido uma vida dupla, que busca desvincular aquilo que cremos daquilo que somos, que busca desvincular aquilo que pregamos daquilo que fazemos? Uma vida cristã assim não faz sentido algum, irmão e irmã. Melhor que a vida do cristão que vive uma vida dupla, uma vida descaradamente dupla, é a vida do bom ateu, como diria o Papa Francisco. Para que a nossa vida cristã faça sentido, em um contexto onde a vontade humana quer imperar, vivamos em comunhão com Deus para que tenhamos condições de pensar de acordo com a vontade de Deus. Para que a nossa vida cristã faça sentido em um contexto onde o hedonismo, o prazer a qualquer custo, toma conta das pessoas, adotemos o projeto de vida de Jesus, ainda que por isso tenhamos que andar por caminhos áridos, mas sempre certos de que Ele é o bom pastor que nos conduz às águas tranquilas, que nos conduz à vida. Para que a nossa vida cristã faça sentido em um contexto marcado pelo preconceito, pelo individualismo, pelo consumismo, pelo sexismo, pela violência, pela maledicência e tantas outras coisas danosas. Vivamos em boas obras. Façamos o reino que já sabemos existir ser sentido por outras pessoas que carecem da vida. Que seja assim, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.